teria que ser muito mais. Tinha que 7 mil é muito pouco. Agora, Muito mais. como advogado, como é defender uma situação assim? Porque normalmente os casos de homicídio nesse modo, ou seja, muito passional, o acusado não é um criminoso contumaz, aquele cidadão que é uma matadora, uma pessoa que tem um monte de antecedentes de violência anterior. É um crime ocasional. Olha, eu já falando as circunstâncias privilegiantes, que cometeu crime sob violenta emoção, seguido da injusta provocação da vítima, etc. Não é uma pessoa que vai matar 10 vezes 10 pessoas diferentes. Como que é para o advogado defender um acusado de um crime nessas circunstâncias e a sua posição pessoal com relação a esse tipo de defesa? Eu me sinto muito tranquilo nesse tipo de defesa, porque, embora eu entenda que a ofensa à honra não seja um motivo relevante, de uma forma genérica, não seja um motivo relevante para se agredir alguém ou muito menos tirar a vida, mas numa situação reiterada, uma traição reiterada, pode-se até alegar a inexigibilidade de conduta diversa, que a própria vítima colocou o réu, o acusado, numa situação, causou no acusado uma perturbação psíquica tamanha que naquele momento, naquela circunstância fática, autorizou, fez com que ele perdesse o discernimento sobre o correto, e aí veio a tirar a vida da pessoa. Como é um caso que eu posso citar, um caso que eu atuei, onde o marido pegou a mulher, o traindo, pior do que, não com o homem, mas sim com uma outra mulher. E na discussão, onde o meu cliente ele queria, indagava a sua esposa, a vítima, porque ela tinha praticado esta conduta, ela ainda não só disse que estava apaixonada pela pessoa, pela mulher com que ela estava o traindo, mas dizia que ele não era homem para ela, aí mexeu que não era homem, que não sentia mais prazer com ele, tudo tal, causou naquela circunstância, naquele momento onde ele pegou ela no leito matrimonial, que causou uma perturbação tamanha que fez com que ele tirasse sua vida. Então, nesse caso, fiz a defesa, lógico, não seria um caso de absolvição, ele mesmo confessou, mas uma redução da pena para um homicídio privilegiado. Aliás, para o pessoal entender isso, qual é a pena por causa de homicídio em havendo circunstâncias agravantes? Quanto aumenta a pena e, na prática, quanto a pessoa cumpre? Um homicídio simples, a pena é de 6 a 20. Havendo uma qualificadora do crime, um motivo torpe, um recurso que dificultou a defesa da vítima, esse homicídio passa a ser apenado uma pena de 12 a 30 anos. Quanto ao cumprimento da pena, ainda que a pessoa, independente da pena, hoje, alguém que comete esse crime hoje, irá poder progredir para um regime, poder ir para um regime semiaberto após 2/5 da pena, se for a primeira conduta criminosa, se não 3/5 se for incidente. Então ele terá que cumprir aí 2/5 da pena. No caso específico, o pessoal já está entrando no caso da Isabela, depois a Paula vai ler as perguntas e os comentários. No caso dela, se a gente fizer um cálculo a grosso modo, de prática, quanto eles vão cumprir presos? Aproximadamente uns 10 anos para ele e uns 8, 7,5 para ela. Isso se ele, no cumprimento da pena, não cometer nenhuma falta grave. Mesmo o crime tendo ocorrido, quando a lei ainda uma mudança da lei não havia ocorrido, quer dizer, o fato aconteceu na lei antiga ainda, né? Não, mas para efeito de progressão já está na lei nova. Já está na nova? Já. É no sexto antes, né? Antes era um sexto. Tá? Com a nova redação 2/5, se for a primeira conduta, se for reincidente, 3/5 da pena. Antes de você deixa eu só completar, por dentro do assunto dessas dúvidas que ainda estão sendo geradas, com relação ao processo com o juiz. Estou usando o termo técnico, serem levados a um outro júri
na lei anterior, da época que eles praticaram, ou teriam praticado o crime, automaticamente pela pena que pegaram, já seriam levados a outro direito. Hoje não é mais assim. No seu entendimento, deve prevalecer a aplicação da lei da época do cometimento do fato da lei atual? Eu entendo que como a alteração é processual, não é uma alteração na pena, mas sim uma forma, como um caso que vai a júri é processado, alterações processuais se aplicam de imediato. Como essa alteração foi no curso do processo, eu respeitosamente entendo que não é cabível o protesto por novo júri, ainda que o crime tenha sido praticado na lei antiga. Tem pergunta? Tem uma, da Luísa. Os Nardones podem diminuir a pena com os recursos que estão fazendo? Que recurso que eles estão fazendo? O problema é saber... É que na lei está pela mídia, né? O que eu acredito que a internauta está querendo dizer que Se eles se comportarem bem. o comportamento não afetará em nada na diminuição da pena, mas sim o trabalho na prisão. A cada 3 dias trabalhados, abate-se 1 dia na pena. Então, pela notícia que a mídia divulgou, eu tomei conhecimento que os dois estão trabalhando. Então, a cada 3 dias, cada 3 anos, 1 ano, ele é abatido do cumprimento da pena. Agora, Rafael, vamos admitir, tem que jogar sobre hipótese, porque eu não estava lá, e também não tenha participado do julgamento o tempo todo e não tenha tido conhecimento dos autos ao fundo. Então, vamos colocar a situação que a mídia divulgou. O que o senhor viu, o que o senhor faria que o colega Código não fez e o que o senhor não faria que viu ele fazendo? Não no sentido de crítica à atuação, no sentido de estratégia. Com todo respeito ao trabalho do profissional, eu entendo que, como o próprio promotor Silva colocou, foi um tiro no pé a questão de ele não ter dispensado a mãe e, ao final do julgamento, por uma recomendação médica do médico lá do Tribunal de Justiça, ter dispensado. Se eu estivesse na posição dele, respeito o papel dele, pediria, não havendo condições, ou eu dispensaria a mãe da Isabela, ou, se assim entendesse, se fosse o caso de fazer o que ele fez, e no passar dos dias, no terceiro dia, ela não ter mais condições técnicas psicológicas, condições de permanecer à disposição, pediu adiamento desse júri para uma nova data onde ela cumpriria o papel, a função pela qual eu não dispensei quando no interrogatório. Então, eu pediria, já que ela não tem respeito à questão da condição, entendo que todo júri é desgastante, não só para a parte, para a testemunha, para ela que é mãe da vítima, mas para os advogados, o promotor, o juiz. Então, ou dispensaria de pronto, ou pediria o adiamento para que numa nova oportunidade ela pudesse fazer essa cariação.